problema. Tem uma parada, Marcos, que aí me desperta curiosidade de verdade. Que você foi na Área 51. Nossa, A velha pergunta. aí sim. Aquela velha A pergunta. pergunta. Tem coisas que você viu lá que você não pode falar? Bom, Ih, eu vi um negócio... desviou o olhar. Pegou um dardo aqui. Desviou o olhar. Eu vi um negócio... O dardo já me pegou aqui. Eu estive na Área 51. Ali era um objetivo meu que eu vi alguma literatura sobre a Área 51 como uma base secreta. E da Área 51 partia muitos aviões militares de uma tecnologia muito acima da média. Isso me despertava muito curiosidade, né? Então, dizem que lasers foi inventado na Área 51, né? O chip, né? Que é aquela miniatura, saiu também de equipamentos que foram desenvolvidos da Área 51. Então, muita tecnologia disruptiva veio daquela área. Uhum. E aí, óbvio, isso cria muitas lendas. E existe histórias, né, que contam que em Roswell, ali no Novo México, caiu um disco voador. E esse disco voador foi levado para um lugar chamado Fazenda, que é um codinome da Área 51. Eu não posso dizer nada sobre isso. Eu não entrei na Área 51. Eu fui até os portões principais, os gates, né, que é a área mais perigosa de se chegar da Área 51. Tem Por lá quê? as placas. Eles te avisam, tipo assim, tu tá perto da morte, viu? Cuidado. Aqui não é pra tu estar aqui, sai daqui. Ali é punk. Por quê? Em 2018, eu tava nos Estados Unidos e vi isso. Além de ser uma concentração de equipamentos secretos, militares, aviões invisíveis da Força Aérea Americana, Calma aí, existe ogivas avião nucleares. invisível? Avião invisível é o nome que se dá aos aviões de quinta geração. Que não acha no radar, né? Quando você for assistir o Top Gun, você vai entender. Eles falam aviões de quinta geração. Quinta geração são os aviões que não se enxergam no radar. Então ele existe, mas no radar ele aparece como se fosse um passarinho. E a pessoa não dá bola. Perigoso isso aí, hein, mano? Perigoso essa São- parada aí, mano. E esses aviões, eles nasceram onde? Da Área 51. Você já achou Pra que era variar. igual da Mulher Maravilha, né? É, Transparente. Tá ligado? O cara aqui falou, Um dia, quem sabe? então toma. Eu falei, Nossa. caralho. Mas é perigoso esses aviões Que, invisíveis aí, cara? malandro. Então, Que choque, hein? aí que tá, né? Numa guerra, E aí, esses Jefferson aviões, Bezos? eles fazem toda a diferença, né? Praticamente, hoje, por exemplo, a Rússia tá lá em guerra com a Ucrânia. Ela nem tirou do chão os aviões invisíveis dela. Os aviões invisíveis dela é para proteger Moscou. Tá ali, tá intacto. Ela botou os aviões antigos para guerra, os tanques antigos. Mas esses são aviões de tecnologia high-end, né? Top. E são aviões muito caros. Então nem no filme do Top Gun eles usaram os aviões de quinta geração, pra você tipo ter uma assim, ideia. Nossa, então deve ser muito caro. Muito. Caro quanto? Quanto? Esses aviões, cada um custa acima de 90 milhões de dólares. Um Barato. avião desses. Bagatela. 90 milhões de dólares. Suave. É. E esse... Mas um caça normal você compra hoje por 5 milhões, 20 milhões de dólares. Você compra um caça. Mas uma coisa que eu vi, cara, tipo, eu fico assistindo muito vídeo de caça e eu percebo que tem muito caça antigo, não é? E tipo, eu falo, por que não tem uns caças novos? É porque é muito caro pra fazer um caça, né? É muito caro. Ou eles ficam gastando, tipo nós, quando compra roupa. Tipo, a roupa de sair e a roupa de usar em casa. Mano, esses aí já tá gastando. Vai voar com esse aí. Esse aqui é só pra um dia especial. É, Uma Ó, parada- pessoal, ser. vou contar um segredo pra audiência aqui. Quando eles Duvido. chegaram aqui, era só sacola de shopping, assim. Mentiroso. Aí eles Mentiroso, estavam lá igual o mentiroso. Michael Jackson no shopping. Quero isso, isso, isso. Aí tinha os capatazes carregando. Olha, eu cheguei Capatazes, aqui... mano, que palavra boa. Aqueles carinha que vai, sobe Himalaia com as mochilas. Tava cheio, uma dúzia deles aqui na sala, só pondo as sacolas de Caralho, compra. uma dúzia. Os tênis. Uma dúzia. E tu sabe que o Michael Jackson tá vivo, né? Pô, ele tá é lá no MIB, né? No Não, mas Homem agora- Men in Black. Por que é tão perigoso os gates da área 51 que você disse? Então, justamente por ser uma área estratégica, e aí o pessoal em 2018 reuniu numa comunidade no Facebook e falou assim, vamos invadir a área 51. Beleza. Juntou, viralizou ali
uma comunidade no Facebook. Deu mais de 2 milhões de pessoas combinando dia e hora para entrar na área 51. Por quê? Porque tem essa lenda. Lá tem discos voadores, tem gente fazendo engenharia reversa desses discos voadores, tudo. E o pessoal que adora uma história bizarra aí, né, exótica, como é de disco voador, falou, ó, vamos descobrir o que tem lá. E aí, na época era o presidente Trump ainda, né? E o Trump não tem, chove não molha, né? O negócio dele, ele chegou lá, if you go there, you get shot, né? Se você for lá, vai tomar tiro, basicamente isso. Ele falou pra galera e a galera, opa, não vamos mais, né? E eu fui pra essa área 51. Beleza. Então eu fui o cara que foi lá tirar foto da plaquinha, mostrar assim, ó, dá pra chegar até aqui. Botei no YouTube, escrevi uma matéria, botei lá no meu site, como chegar à área 51. É a página mais vista do meu site, é como chegar à área 51, porque muita gente, depois que soube como é que você chega à área 51, ficou interessada. Eu também quero... Até ali eu posso ir, então eu quero ir até lá. Mas como é? Você consegue ver, tipo, um soldado, tipo assim, ó... O que acontece é que mais um passo. no meio do caminho, pra lá, geralmente você já é parado, né, pela a Guarda Nacional ou militares que rondam aquela região, porque por ser uma região extremamente estratégica e importante militarmente para os Estados Unidos, se você chegar próximo, eles podem entender que você é um espião ou qualquer coisa do tipo e você vai para cadeia. Ou tomar um balaço. Corte marcial, né? E fora multa, né? Que é um... Você chegou a ser parado? Eu tive a sorte de não ser parado e... Você foi corajoso, hein, mano? Depois que eu nadei com o tubarão ali, pô. Que era 51, né? Que era 51 contra um tubarão? Balela. Né? Então, mas não encontrei nenhum ET, não. Pô, você entrou num assunto que eu não posso deixar passar. Fala. A gente tá falando de área 51. Quero saber a sua opinião sobre o que você acha se existe ET, se você já, com certeza estudou muita coisa e às vezes bate nessas coisas. Sua opinião sobre isso? A minha opinião é um pouco radical no meu meio, né? Todo astrônomo tem um pouco de preconceito do que eu falo. Uhum. Eu acredito que existe muita vida no universo. Eu penso assim, né? Então, o astrônomo, ele é mais racional. Ele fala assim, não temos provas. E só. E para por aí. O Sérgio vem aqui, o Sérgio existe até ele não Ele tem. fala, não. Né? Existe não Deus? fala, não existe. Vamos falar. Né? Não tem. Então, eu já procuro abrir as portas para as oportunidades. Então eu acho assim, olha, o universo é tão gigantesco, que seria impossível tudo isso ser vazio. E só nós aqui termos vida. Né? Então, quando eu levo as pessoas lá para os observatórios, lá no Atacama, e aí eles veem telescópios do tamanho de estádio de futebol. Tá construindo lá do tamanho de um estádio de futebol, gigantesco. Nossa senhora! E esses telescópios, eles estão continuamente monitorando o universo, porque o universo é gigantesco. Você vai ficar ali 100 mil anos monitorando, você não vai ver tudo. É muita coisa. E existem supercomputadores que ficam escaneando o tempo inteiro o universo, né, contando estrelas. Essa conta, a última vez que eu estava lá, estava em 3,2 trilhões de estrelas. Trilhões, eu não sei. A gente conhece uma, o nosso Sol. Nosso Sol é uma em 3,2 trilhões. Quantos planetas tem ao redor do nosso Sol? Você sabe? Hoje, nosso sistema... Hoje tem Sim, quanto? 8. 8. Nós temos 8. Eu sou antigo, eu só devo que falar que era 12. Então, Eram 9, né, Plutão? Era 9, Plutão foi rebaixado. é isso aí. Então, isso... E desses 8 planetas... Eu amo esse cara. Um tem vida, que é a Terra. Sim. Já sabemos que tem vida. Pode ser que encontre mais aí, né? Por aí. Quando você fala em 3,2 trilhões, qual é a chance de não ter vida? Me diga aí, Mítico. Nossa, eu acho que não tem nem... Não sei, cara. Se eu te dissesse que 1% tem vida, que número é esse? Nossa, é um número muito alto. Gigantesco. E por isso que eu não tenho vergonha de dizer, embora não esteja amparado em fatos, em método científico, mas em mera probabilística, que há uma grande chance de não ter pouca, mas muita vida.
Aí isso remete a um segundo estágio da conversa, que é, qual é a chance da vida chegar aqui na Terra? Num disco voador, num objeto voador não identificado. Aí são outros parâmetros. E aí eu sou um pouco cético nisso, porque dentro da nossa inteligência atual, o que a gente sabe é que o planeta mais próximo com chances de vida está muito longe daqui. Demoraria uma caralhada de tempo. Exatamente. Mas isso pensando no formato que a gente conhece hoje de se desbravar o universo, que é usando combustível fóssil. E a gente pode estar na pré-história ainda das naves espaciais. Se a gente pensar grande, gigante, Sim. uma raça superior alienígena pode ter descoberto caminhos muito mais simples de se desbravar o universo. Então a gente vê isso nos filmes de Star Wars, Star Trek, aquela velocidade dobra e tudo mais, que são espelhos de um futuro que pode acontecer. Por que não? Eu entendo muito isso que você falou, até porque o que você disse é, tipo, o universo é tão grande que a gente, em tempos de raça humana, não deu tempo da gente ver tudo. Não deu. De chegar no limite. Nós estamos mapeando ainda. É como na época de Cristóvão Colombo, eles ainda estavam saindo com os navios e estavam construindo o mapa mundi. Eles não sabiam ainda como é que era o mapa dos continentes. A gente está nessa fase. A gente está numa fase muito inicial. Então, eu acredito sim que exista muita vida, eu não tenho dúvida disso, embora eu falo isso, eu já sei que o meu professor de astronomia já deve estar falando, ai, não pode falar essa merda, né? Mas eu tenho certeza disso. E eu tenho em minha posse um documento antigo. Eu mostrei esse documento no Flow, posso falar? Oxe, Claro. É. Esse documento, eu trabalho muito com documento histórico, eu gosto de estudar história, né? E nesses momentos meus, né, de ficar garimpando documentos históricos, eu estava na Hungria e acabei adquirindo um documento lá. Eu cheguei na Hungria, num antiquário, falei assim, o que você tem aí em português? E o cara não me entendia, porque é húngaro falando com brasileiro, se podia falar inglês, ele também não entendia. Mas quando eu falei a palavra Brasil, ele falou Brasil. Brasil em húngaro é Brasil, ainda bem, né? E aí ele me trouxe um documento, e esse documento, eu olhei ali, era de 1713 o documento. Meu Deus! E aí eu falei assim, pô, e tá em português isso aqui. Embora o português de Portugal, naquela época, tinha muitas palavras estranhas às nossas hoje, dava para ler aquilo lá. E aquele documento, mais tarde, que eu tive a oportunidade de ler com cuidado no meu ambiente lá, tendo certeza que eu não ia machucar o documento e tudo mais, tinha um relato de um avistamento aéreo em 1713, na Irlanda. E o relato, embora seja muito magnífico o relato, né, o que o redator escreveu ali naquele jornalzinho, que era um jornalzinho que seria entregue a D. João VI, para explicar as coisas que estavam acontecendo na Europa, ele conta que, olha, aqui na Irlanda, em 1713, em maio, foram avistados, né, corpos coloridos saindo de uma nuvem, e dentro desses corpos saíram globos coloridos. E eu comecei a olhar aquilo ali e falei assim, peraí, ou esse cara, ele tomou um ayahuasca, numa erva, Muito do louco. foi numa erva ali, ou ele foi um dos primeiros caras a redigir um avistamento de um objeto voador não identificado. e quando